Eu recebi uma mensagem intrigante esta semana, que disse assim: pastor, já estou em casa e, tipo assim, estou vivendo uma nova fase da minha vida. Agora eu estou na dependência de uma cuidadora, abre aspas, estou esperando o Senhor Jesus, fecha aspas. Eu já tinha o propósito de falar sobre o tempo. 2026 chegou, já tivemos várias mensagens, sobretudo de gratidão. Tivemos a Unijovem, o primeiro encontro da Unijovem no sábado foi uma bênção. Nós tivemos 4 mensagens excelentes. Nós não queríamos sair de lá, estávamos como num monte da transfiguração. Foi muito gostoso. Sem contar, né, claro, a comunhão e o churrasco que o irmão Alex preparou para nós. Foi um momento especialíssimo de comunhão. E como é bom refletir no tempo, sobre o tempo. Refletir sobre o tempo é refletir sobre a vida. Não dá para pensar tempo sem refletir sobre a vida e o tempo. E o texto que eu escolhi para hoje é justamente o texto do pregador. Tem que ser do sábio, que falou sobre o tempo. Eclesiastes capítulo 3. Mas eu fiz uma pesquisa, antes de ler o texto, eu fiz uma pesquisa. Eu estou me deliciando com a tal da IA, com a inteligência artificial. Os registros, como registra e como dar os comandos, enfim, para o bem. Eu fiz uma perguntinha, adapta. Qual é a média de tempo de vida? Curiosidades, é bom. Eu gosto de curiosidades, não sei vocês. Mas não esqueça, estamos aqui, numa mensagem. Qual a média de tempo de vida? Algo que eu gosto muito, mel. Adoro mel. Abelha operária. Quanto tempo de vida? A resposta que eu tive, colocando aí que a resposta foi, eu serei rápido na exposição, mas eles colocam questão genética, questão ambiente, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que está como variantes aí para o tempo de vida. Abelha operária, aquela que trabalha, que labuta, para produzir para nós o gostoso mel, 40 a 45 dias. Verão e primavera. Por favor, não mate uma abelhinha. Tadinha vai viver só 45 dias, é a média. Não há pressa. Por favor, o mundo seria outro se cultivássemos mais abelhas. O mundo seria mais arborizado, seria mais florido, mais cheiroso, graças às abelhas. E outros insetinhos que a gente tem por aí, que a gente costuma. Gosto muito de cão, mas de cão, tipo pastor alemão. Qual é a média de tempo de vida de um cão pastor alemão? 9 a 13 anos. Eu já fui logo ficando triste, 13 anos, depois que a gente começa a ficar muito triste, porque ele vai embora, se não formos antes. Mas aí vem o poodle, de 14 a 17 anos, o collie, com 10 a 15 anos, e ele vai dando uma listagem. Desculpa aí se não pesquisei o seu cãozinho, o tempo de vida dele. Outra coisa que eu gosto muito, porque eu já tive um cavalo na minha infância. Eu gosto muito, eu tinha um cavalo chamado Guacho, mansinho, lindo. Qual é o tempo, média de tempo de vida de um cavalo? Colocou, um cavalo doméstico, 25 a 30 anos. 25 a 30 anos. Papagaio,
Não dá para pensar a vida sem ter um papagaio. Um papagaio Amazona aestiva, brasileiro, de 60 a 70 anos. Legal. Alguém nasceu, dá um papagaio de presente. Vai acompanhar, né? Vai acompanhar bem. Outra coisa que eu gosto muito, Pastor Miguel, gosto mesmo. Lambari. Lambari. Ô, Alex, leva eu lá no Paranapanema, Alex. Lambari. O lambari de rio, a pesquisa aponta que ele tem a média de 5 anos de vida. Até nós chegarmos, né? 5 anos, um lambarizinho. E o ser humano? No Brasil, elas, média de tempo de vida, 73,3 anos de vida. As meninas. Perdão. Os meninos, eu equivoquei aqui, os meninos. A média de tempo de vida dos meninos é 73,3 anos de vida. Se você já tem mais de 73, você está bem na foto. Nós temos irmãos aqui com 80, 85, 90 e estão bonitos na foto. Me lembro, eu brinco, quando brinco com a pessoa idosa, sou bonito na foto, porque pastoreamos uma igreja em São Paulo e nós tínhamos muitos idosos e tinha um irmão que nasceu na Grécia. E ele era uma pessoa assim, resistente, enfim, ele já estava avançado de idade. E tinha um outro, que eu acho que nasceu na Turquia, coisa assim, e já andava assim com a bengalinha, né? E aquele irmão que nasceu na Grécia, idoso também, como o outro, chegava assim para mim e fazia assim: pastor, tá vendo? Jogamos bola juntos. Tá feio na foto, né? Irmão, é a idade. Pastor, mas eu estou bonito na foto, né? Amigo é para essas coisas, né? Para tirar sarro da gente. Bom, se os meninos viverão aí a média de vida 73,3 anos, e das meninas? Aumentou também, alguns meses. A pesquisa aponta que aumentou alguns meses, a média é 79,9 anos de vida. 79,9. Então, se você tem mais de 80, tá bom, tá gostoso. Você está aí sendo abençoada com longevidade. Que bom, isso é muito bom. Mas, quando falamos em anos de vida, o pregador nos lembra de fases da vida. E você, de qualquer ângulo que você ler esse texto, você vai se identificar com ele. Porque ele fala como é que é a vida de uma pessoa debaixo desse sol. E quando a gente pensa em Eclesiastes, debaixo desse sol, a gente pode pensar Assis, né? Assis, que tem um sol para cada um. Mas eu descobri que no Paraná também se tem um sol para cada um, dias atrás. Mas debaixo desse sol para cada um de nós. Então, depende do ângulo, nós seremos afetados por esta poesia, de forma até poética, do capítulo 3. Tudo tem seu tempo determinado. Ele quer dizer o seguinte: Deus é eterno e ele tem tudo sob controle. E nós temos que nos curvar à eternidade e o controle do Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo também de se afastar. Tempo de buscar, tempo de perder.
tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo que é preciso falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, está de odiar ali, tempo de guerra, tempo de paz. O fato é, qualquer ângulo que observarmos vai nos afetar. O pregador, o sábio, ele está dizendo que a vida, ela tem altos e baixos. Ele está dizendo que para Deus nada é imprevisível. Para nós outros, o tempo é imprevisível. Ora, nós começamos o ano, se Deus permitir isto, se Deus permitir aquilo, glória a Deus. Precisamos fazer projetos, precisamos nos organizar. Mas ele diz, olha, calma aí, gente, não precisa levar a vida, não precisa ficar desesperado, não precisa ficar atabalhoado, não precisa ficar dando jogo de corpo nos outros, não, calma aí, tem tempo para tudo. Você tem tempo para tudo. Seja sábio em viver cada momento da sua vida. Aceite a jornada. Aceite a jornada da vida como ela é. Não viva sonhando. Seja realista, por mais que a realidade doa, seja realista. A vida tem seus altos e baixos. A vida tem um propósito divino em qualquer fase, em qualquer situação da vida. É isto que o pregador, o sábio, estava dizendo, se você perceber os textos posteriores. Deus tem um propósito em cada situação da sua vida, da minha vida. E aí um convite. Eu fiquei pensando, como eu tenho muito da teologia paulina, pastor Miguel, na minha vida, creio que nós todos temos, mas antes é bom pensar em Jesus. Nós estamos lendo Mateus, começamos a leitura bíblica anual da nossa igreja, começamos por Mateus, e vimos na leitura bíblica neste mês, tá, tudo bem, sai do teu apartamento um pouquinho, sai da sua casa um pouquinho, vai para o campo, vai olhar as flores, vai admirar as flores, as matizes, a beleza das flores. Saia de onde você está, levante-se e vá olhar para os lírios. Desenvolva a contemplação na sua vida. Não fica só pensando em números, orçamentos. Não fique só... O dia a dia é muito pesado. Não é fácil para mim, não é fácil para você. Sai da sua biblioteca, sai do seu escritório, sai do seu ambiente. Márcia falou esses dias, vai cuidar de flores, né? Das orquídeas. Se encante com a criação de Deus, olha para os passarinhos, fecha os olhos, tenta definir quantos gorjeios, quantos cantos diferentes, quantas formas diferentes. Assim como Deus cuida
dessas florzinhas, assim como Deus cuida desses passarinhos. E nem o homem mais sábio do mundo, depois de Jesus, teve a glória, os encantos mil dessas flores, desses passarinhos. E o Pai sustenta cada um deles. Então, para um pouco, contempla, se dê tempo para se emocionar, se dê tempo para ouvir uma boa música, que é a canção das águas. Tente ouvir o abrir da flor, o germinar do grão, que fazem sons. Tente ouvir os pássaros. Lembre-se, a vida é uma sucessão de fatos, bons e não tão bons assim. Mas a bênção é que nós temos um Senhor que cuida de nós. E como disse Jesus, busca a vontade do Pai, e tudo que você precisar, o Pai vai te dar, o Pai vai te acrescentar. Amém? É Jesus. Mas eu, como estava dizendo, paulino que sou, então vimos o Senhor Jesus, mas vem outro texto que eu cito muito para os irmãos aqui, e não gostaria de ficar apenas nesses ciclos da vida, mas como viver cada ciclo do viver, conforme apresentado pelo pregador. Eu fiquei a buscar um texto, talvez você tenha o seu texto preferido. Ok, não vamos brigar. Mas eu tenho meu texto preferido. É justamente este, é o texto que fala da transitoriedade. É o texto que fala do transitório, do terreno, do terreal e do celestial. É um texto que fala da corruptibilidade, que vê a corrupção. É um texto que fala do que é incorruptível. É um texto que fala, e está no contexto do pregador de Eclesiastes, que é o homem diante da eternidade de um Deus eterno. E vem um apóstolo Paulo e diz assim: um dia Deus vai transformar o seu corpo num corpo eterno. Mas enquanto você vive as contingências de uma pessoa debaixo do sol, em Assis, no Rio de Janeiro, São Paulo, quando tem um solzinho bom, capital, onde for, no Nordeste, no Norte, no Rio Grande do Sul, onde for, você vai ver lá o calor que é lá no Norte, viu? Equatorial, o clima é equatorial. Mas pense o seguinte, meus amados irmãos, continuem firmes. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Meus irmãos, sejam fortes, sejam firmes em cada uma dessas etapas da vida. Vocês agora têm um olhar diferenciado. Vocês são daquelas pessoas diferentes, daquelas pessoas que gostam de olhar para os pássaros, porque o teu Redentor, o teu Salvador disse: olha para os pássaros. Você é do tipo que gosta de se encantar com as flores, de estar no campo, porque o teu Redentor disse isso, era o contexto dele, e ele estava certo, e ele é sábio. Nos deu o melhor conselho da vida: desliga essa chave um pouquinho e liga outra. O Papai do Céu, embora isso tudo seja tão transitório, o Papai do Céu tem para você uma eternidade. E o bom disto tudo é que Ele cuida de você
em cada detalhe de cada fase da sua vida, apontada pelo pregador. Talvez você esteja vivendo tempo bom, porque o texto de Eclesiastes fala sobre a vida, todos os ângulos de uma vida de um ser humano, nos seus 73 ou 79 anos. Talvez esta fase da vida, talvez nesta fase, mas uma coisa, Senhor, entre as falhas de um corpo falho, entre algo terreal, algo finito, algo corruptível, eu vou viver essa vida em cada uma das fases que o Senhor deseja que eu viva. Mas eu desejo viver dando o melhor de mim e vivendo para o Senhor, entusiasmado. Entusiasmado. Alguém disse que entusiasmo significa Deus dentro. O que é uma pessoa entusiasmada? Entusiasmo. Deus dentro. Eu quero viver a minha vida com Deus dentro de mim. E uma coisa eu sei: tudo que eu faço com o meu Senhor e para o meu Senhor não é inútil. Não é em vão. Não vivi uma vida em vão. Não vivi uma vida sem propósito. E quando diz, seja forte, seja firme, é mais ou menos como ele fala em Filipenses: olha, onde eu cheguei, daqui para frente. É progresso, é passos à frente, não regressos. Ainda que a nossa tendência seja parar, ainda que a nossa tendência como ser humano seja regredir, ficarmos presos no passado, aí vem o Senhor e fala: olha para os passarinhos, olha para as flores, veja como o Papai do Céu cuida delas, e eu vou cuidar de você, eu estou cuidando de você. Meus irmãos, portanto, eu percebo Paulo respondendo ao pregador, e agora eu falo as falas de um texto para outro, que Paulo diria ao pregador: permaneça firme. Permaneça firme, entusiasmado, com Deus dentro. Em cada uma dessas fases da sua vida, permaneça firme, porque no Senhor, para o Senhor, em cada uma dessas fases da sua vida, debaixo desse sol, com o Senhor e no Senhor, não será inútil. Amém? O que me espera 2026? Algo me espera, algo vou viver, algo viverei, algo ocorrerá. Consequências das minhas decisões ou não. Mas uma coisa nós sabemos: eu quero viver entusiasmado, aqui com o Senhor, no Senhor. Eu quero viver uma vida com propósito em cada situação, que em cada situação que eu esteja vivendo, o meu propósito seja que Jesus brilhe através de mim, porque eu sou um barro, porque eu sou um vaso de barro, disse Paulo, e eu tenho um tesouro dentro de mim. Este tesouro é muito importante, é vital. Não somos melhores do que ninguém e nem devemos negar cada fase da vida ou fugir das fases da vida, sejam elas boas ou más. Você já as viveu, eu já as vivi e ainda viveremos.
Mas, meus irmãos, entusiasmados, permanecendo firmes em cada uma dessas fases, nós criaremos raízes. Qual aquelas? Lembra? Quais as plantinhas? As raízes virão. As raízes se aprofundarão. O tempo não lhe será inútil. Você vai aprofundar nas relações. Você vai aprofundar o seu relacionamento com Deus. Você vai aprofundar o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. Aprofundamento, porque você não vai abortar o tempo nem as fases. Você vai viver cada uma delas. Ainda que muitas vezes nós não queiramos, ainda que teremos medo, ainda que venhamos a negar, não, isso não é verdade, ainda vamos passar por todos esses mecanismos de defesa que o pastor Miguel ali, ele é capelão, está acostumado, aqui os irmãos que trabalham na área da saúde, todo dia estão vivendo isso com as pessoas, aqueles mecanismos de defesa, que quer nos proteger, nós queremos nos proteger, nós não queremos a dor, nós não queremos a desventura, nós não queremos as dificuldades, nós queremos o lado bom que o pregador falou, as coisas boas, mas o que não é bom, o que é ruim também vai acontecer, e nesse momento eu preciso ter Deus dentro, entusiasmado, Deus dentro, e saber que no Senhor e para o Senhor não é inútil, não é em vão, é uma vida que vale a pena. E você vai poder dizer com o passar do tempo da fidelidade do Senhor. Você vai olhar para trás e verá, olha o quanto conseguimos, o quanto fui capacitado, o quanto fui capacitada, glória a Deus, eu não sabia nem eu mesmo que eu teria forças para tal, nem eu mesmo me imaginava vivendo uma situação assim, e nem eu mesmo me imaginava tão entusiasmado assim. E desta forma, queridos, a bênção de permanecer em cada uma das fases da vida nos aprofunda e nos traz resultados duradouros. Amém? Duradouros. Porque nos possibilita deixarmos também um legado. E um legado que vai abençoar, que vai edificar a vida de um outro. E vai abençoar, e vai salvar vidas, vai conduzir pessoas à salvação, a Jesus. Persistência, seja forte. Nós estudamos esse texto a Josué, que se repete muitas vezes nas Escrituras do Antigo Testamento, e Paulo fala disso, seja forte, seja corajoso. Deus falando com Josué, só que Deus está falando, olha, Moisés partiu, teve o tempo de vida dele, agora é com você. Seja forte, seja corajoso, anda na minha palavra, sobretudo anda na minha presença. Mas interessante, Deus não falou para ele que ele teria que enfrentar uma cidade, Deus não falou para ele que teria um Jordão lá pela frente transbordando, Deus não falou uma série de coisas, mas falou, firme, seja firme, seja forte, seja corajoso, ande na minha presença, medita na minha palavra todos os dias, seja entusiasmado, Deus dentro. E assim, meus irmãos, em cada uma destas fases, nesta vida tão fluida, mas tão concreta, porque não é inútil nem em vão no Senhor. Continuaremos assim, bobocas, olhando para as flores, olhando para os passarinhos, e Deus cuidando de nós em cada uma dessas fases. Permaneçamos firmes, trabalhando para o Senhor, forte, corajoso,
porque terá seus frutos para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.